Virada ranking no ar. Para você que não sabe o que é isso, vou te explicar aqui rapidão. É o nosso top 10 da temporada que a gente atualiza toda semana. Então, toda semana chega aqui no Virada Paulista Podcast. Geralmente é na segunda, ou essa semana foi na terça, porque ontem teve o choque rei no Morumbi que acabou 0-0, né? Então, se tivesse algum cara que fizesse 3 gols ali, ele teria que entrar no ranking, né? Então, nós esperamos aí para poder fazer. Mas antes de poder falar do nosso ranking, mostrar ele aqui para vocês, deixa o like, ativa o sininho, comenta e é isso aí. Compartilha com quem você gosta, quem você acha que o conteúdo é legal, se você acha que eu tô falando besteira aqui. Também compartilha lá, fala assim, nossa, como esse cara tá falando groselha. E é isso aí, vem aqui nos comentários, me xinguem, mas tá tudo certo. Vou pedir para você se inscrever no nosso... Se inscrever não, né? Seguir as nossas redes sociais, @virada podcast, lá no Instagram, Twitter. Então se inscreve lá, que lá tem bastante conteúdo legal. Hoje mesmo vai sair a versão de Pocket, né? Desse ranking aqui, lá para o pessoal das redes sociais ver. E também saiu um texto do Marcão, membro aqui do Virada, sobre o Garro e o peso da camisa 10 do Corinthians. Será que ele sentiu peso? Não sei. Confere lá as aspas do Marcão no nosso Instagram, TikTok e Twitter. Vou colocar aqui na tela o Virada Ranking dessa semana. E tá aí como destaque ele, né? Menino Wesley. Pô, fez 2 gols contra o Fluminense, um deles um golaço antológico. Teve lá também no nosso Instagram o edit, né, sobre esse gol dele aí que eu fiz. Não ficou muito bom, mas foi o nosso primeiro edit, então, meu primeiro edit, então dá um descontinho aí pra mim, galera. Mas vamos começar pela parte de cima, né? O pódio é todo alviverde, né? Aníbal Moreno, Hendrick, Richard Rios são os 3 primeiros colocados. O Aníbal, acho que, assim, ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada em questão de constância. É mais ou menos parecido com o que foi o Zé Rafael na última temporada, então ele mantém sempre um ótimo nível, então ele merece sim ser o primeiro do ranking. Ah, mas o Hendrick tá jogando muito, por que o Hendrick não é o primeiro? Ele é o segundo. O Hendrick realmente, ele voltou da seleção, ajudou bastante o Palmeiras, mas ele tem dado uma oscilada, não vem fazendo gols todos os jogos, não vem jogando bem em todos os jogos, mas vem fazendo bons jogos, né? Por mais que não seja todos, são alguns jogos que credenciou ele para ser o segundo lugar. E tá bom, né? Pro cara que vai sair no meio do ano aí, vai abrir uma vaga no top 10, né? Porque o Hendrick acho difícil sair dele até a sua despedida pro Real Madrid. E o Richard Rios, depois do Campeonato Paulista, teve a lesão do Zé Rafael e uma ascensão do Rios, né? Tanto que no jogo de ontem contra o São Paulo, no Morumbi, o técnico Abel Ferreira tinha o Zé Rafael à disposição, né, para poder levar para o jogo e fazer a dupla com o Aníbal Moreno, e ele preferiu o Richard Rios, porque o Richard Rios realmente está numa crescente muito grande, está numa ótima fase aí, jogador de seleção colombiana, jogador que fez o gol contra o Vitória, na única vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras até agora soma uma vitória, 2 empates e uma derrota para o Internacional, empatou com o Flamengo e São Paulo. Uma tabela um pouquinho difícil, né, do Palmeiras nessas 4 primeiras rodadas, mas o Rios ele tem se destacado e ele estreou no último edição como o 5º colocado e subiu para segundo. O 4º colocado é o Ranieri. Teve muita crítica da torcida do Santos, falando, pô, o Ranieri não tá jogando mais que nenhum jogador do Santos. Discordo. E eu sou santista, viu? Eu falo isso, eu sou santista, eu discordo. Porque o Ranieri, ele é o jogador mais regular do Corinthians na temporada. O que a gente fala pro Aníbal Palmeiras, o Aníbal Moreno no Palmeiras, é o que nós temos que falar pro Ranieri no Corinthians. É um jogador que está sendo muito regular e mesmo o Corinthians numa fase tenebrosa, horrorosa, ele vinha se destacando. E às vezes era sacrificado ali, tendo que jogar de zagueiro, não é a melhor opção para ele. Mas ele tá aqui, 4º lugar do nosso ranking, ele demorou até um pouquinho para entrar, entrou e tá figurando ali, ó, ameaçando talvez um top 3, né? Não sabemos. E agora vamos lá para 5ª, 6ª e 7ª colocação, e aí um trio santista, né? Um trio do Santos com o João Schmidt, que fez uma boa partida contra a Bahia, não foi tão bem quanto o Paysandu, mas é um jogador que fez um ótimo campeonato paulista, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Isso aí não tenho dúvida, faz uma ótima dupla, menção rosa ao Pituca,
que poderia estar aqui sim, mas como vocês estão vendo, tá muito apertado. O Gil poderia estar aqui, não tá. Ah, mas o Joaquim, o Gil tá jogando mais que o Joaquim. Realmente, ele tá. Mas o Joaquim, ele fez um Campeonato Paulista de muito destaque. Então ele tá aqui porque é um ranking da temporada, galera. Então ele fez uma gordura para conseguir a sexta colocação e ele fez um bom jogo contra o Avaí. O Avaí não ameaçou o Santos nas bolas aéreas. O Gil, para mim, foi melhor. Menção rosa para o Gil, como já falamos. Mas o Joaquim também tem seu destaque. O Guilherme, ele tem no início da Série B um gol e uma assistência. 2 jogos, um gol, uma assistência. E ele tem sido esse ponto de desequilíbrio do Santos aí. Na hora que o Santos precisa fazer uma jogada individual. É um jogador que tem essa jogada de velocidade, partindo para a linha de fundo. Tentou um golaço, ia fazer um golaço de cobertura contra o Avaí. Por pouco não fez. Flaco Lopes, e aí uma queda brusca, né? Assim como o Veiga, que não está presente aqui no ranking. Mas, né? No última edição ele caiu da quarta, se eu não me engano, para 10ª. E dessa vez ele pulou fora porque não faz uma grande temporada o Veiga, realmente. O Flaco, ele caiu muito o seu desempenho depois do Campeonato Paulista, né? Caiu demais, mais mesmo. Mas que ele tenha feito alguns gols na Libertadores, mas não é o suficiente para manter ele no pódio, né? Ele estava no pódio, ele muitas vezes ele figurou ali com aquela coroa do Aníbal Moreno, né? Que tá ali com o Aníbal no momento. Mas nas primeiras edições. Mas aí ele caiu de rendimento, não foi tão bem assim. E o nosso querido Flaco Lopes tá merecendo aí cair bastante, nossa, caiu 6 posições, porque realmente ontem ele teve uma chance que te vê como ele é um jogador ok, um jogador que se esforça bastante, deu certo no Campeonato Paulista, mas Série A é outro nível. Vamos ter que ver aí como é que vai ser o Flaco na Série A. Por que eu falo isso? Porque ontem nós vimos um lance dele em que ele tinha a oportunidade de abrir o placar para o Palmeiras, ele recebeu uma bola, ele entrou na área, na diagonal, para poder finalizar, e ele passa a bola para o meio da área para o Endrick totalmente marcado, e o Endrick tenta a finalização, mas foi pego meio no susto ali, e acabou chutando em cima do zagueiro do São Paulo. Então ele tinha uma ótima chance para poder marcar para o Palmeiras, e ele acabou amarelando, né? Não fazendo o gol ali que poderia ter dado a vitória para o Palmeiras no Morumbi, no momento que o Palmeiras era melhor no segundo tempo. Wesley é o grande cara do final de semana, é o grande cara da rodada dos 4 paulistas, né? O cara fez 2 gols, há muito tempo o Corinthians não marcava gol, né? Ficou quantos jogos? 4 jogos sem fazer gol, né? Se despediu do Campeonato Paulista, depois teve a Copa do Brasil, se não estou enganado. Aí depois tem Brasileiro, 3 jogos do Brasileiro muito difíceis para eles, não conseguindo marcar, já tinha gente criticando o próprio menino Wesley, porém, ele resolveu botar o jogo no bolso contra o Fluminense, né, e assim, um gol fantástico, um golaço a lá Neymar, nos tempos áureos de 2010, e deixou o Felipe Melo no chão, deixou o Manuel no chão, fez um gol assim antológico. O Wesley, ele tá aqui porque eu sempre falei que fiz uma brincadeira, o Thiago vai lembrar disso, membro do podcast também, para quem não sabe. Eu sempre fiz uma brincadeira de questão, brinquei com Pokémon, sabe? Pokémon. Que tem alguns jogadores que eles são evoluções de outros jogadores que já estão prontos. Eu brincava que o Wesley, ele tinha um potencial para ser uma evolução, tipo assim, um primeiro estágio de Bruno Henrique, porque realmente é um jogo muito parecido. Um cara alto, de velocidade, que tem um drible de velocidade muito bom, mas para mim ele fez um gol que o Bruno Henrique não faz. Ele fez um gol que é um drible curto, que mostra a habilidade que ele tem, o drible curto, não só o drible de corrida, né, o drible de esticada para ganhar na velocidade. Então, para mim, agora vendo isso, acho que a minha comparação ela ficou um pouco banal, né? Porque para mim hoje o Wesley pode ser mais jogador que o Bruno Henrique. Pode ser mais jogador sim, pode superar a comparação que eu. Não comparação, mas tipo, o que eu projetava para ele ser um cara nível Bruno Henrique, que é um muito bom nível futebol brasileiro. Mas eu acho que ele tem potencial
para ir para fora e ter um destaque na Europa e até a seleção brasileira aí, porque ele vem ganhando muita rodagem nesse time do Corinthians. A evolução que ele tem do seu primeiro ano de profissional para o seu segundo ano de profissional é bizarra, é coisa de que não é de um jogador comum, não é de um jogador comum. Ele aprendeu coisas que geralmente quem aprende são jogadores diferentes. Então ele na primeira temporada dele, que foi ano passado, ele tinha uma dificuldade grandíssima de finalização, apesar de ter feito os gols, de tomada de decisão. Ele era o famoso ponta burro. Era o famoso, mas ele tinha potencial ainda para evoluir. Bastava saber se ele ia conseguir evoluir ou não. E ele conseguiu. Hoje em dia a gente não pode mais falar que o Wesley é um ponta burro, né? Não pode falar. Porque ele é muito inteligente, sim. Ele consegue agora levantar a cabeça e ele enxergou uma jogada onde tinha um batalhão do Fluminense fechando. Ele driblou 4 jogadores do Fluminense. Isso aí eu não posso falar que esse cara é um ponta burro, que abaixa a cabeça e vai. Ele pensa e ele pensa muito bem o jogo. E esse salto que ele deu da primeira para a segunda temporada, ele é bizarro. É bizarro. É de moleque diferente. A gente vai ver muito falar do Wesley aí, provavelmente na Europa aí. Espero que não vendam ele por 18 milhões de euros só, porque aí o Corinthians está sendo prejudicado. Esse moleque vale mais de 25 a 30, quem sabe mais que 30, porque ele é muito bom de bola, realmente. E por último, o Alisson, né? Eu acho que era um dos grandes injustiçados dessa fase ruim do São Paulo. O Alisson, acho que ele tá fazendo uma temporada muito boa. Ontem contra o Palmeiras ele foi muito bem, tá fazendo uma ótima dupla com o Pablo Maia. É um bom jogador que achou sua posição. Eu acho que ele agradece toda vez que ele vai fazer a sua reza, a sua crença aí pro que ele acredita. Ele agradece pro Dorival na vida dele, porque o Dorival realmente transformou esse jogador. Ele conseguiu enxergar o potencial dele para jogar de volante, que ele passou na mão de vários técnicos e nenhum desses técnicos conseguiu ver. Então o Alisson hoje ele merece muito estar nesse ranking, é um jogador que nós precisamos falar sim, e nós vamos falar sim, ele vai ter espaço aqui no Virada Ranking. Mais tarde vai ter a live, provavelmente vão falar do Alisson, vão falar do Clássico, vão falar do Wesley, vão falar do Santos na Série B. Então assim, o Alisson é um jogadoraço. Eu gosto muito, né? Jogadoraço, assim, a nível futebol brasileiro, né? Ele tem se mostrado um ótimo jogador. Um jogador que o São Paulo pode contar, sim. Desde a temporada passada, quando o Dorival faz essa mudança na posição dele. Então agora, ele tá mostrando que ele tá mantendo mesmo sem o Dorival. Realmente achou sua posição um pouquinho tarde, né? Acho que ele já tem mais de 27, 28 anos. Mas nunca é tarde pro futebol, né? Nunca é tarde. O próprio Bruno Henrique que a gente falava aí, ele foi descoberto, começou a jogar a bola com 24 anos. O auge dele no Santos, auge assim, né? Mas onde ele realmente despontou mesmo, que chamou muita atenção, foi no Santos. E ele tinha mais de 27 anos. Então, nunca é tarde, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, como diria o bom. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like. O que tá errado, o que tá certo, tá faltando alguém aí. Pode ser que esteja, nós não somos os donos da verdade, nós estamos aqui para debater, conversar com vocês aqui, é uma conversa entre amigos, aquela velha conversa de mesa de bar, tem resenha, ninguém esconde seu time aqui, todo mundo fala, mas também respeita muito, você não vai ver ninguém esquebrelizando o adversário. Se você é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, deixa o like, compartilha, sininho, né? Pro YouTube te avisar, porque daqui a pouco, hein, 7h30, 8 horas, tem live do podcast todas as terças e quintas, aqui para vocês conferirem no Virada Paulista Podcast. Se inscreve, siga a gente nas redes sociais, @Virada Podcast, no Instagram, Twitter, TikTok. Tamo junto e falou!